É, pessoal, agora o bicho vai pegar. Eu quero ver quem vai dar o braço a torcer, porque esse comparativo tá que tá e vai deixar muitas pessoas aí muito surpresas. Mas é isso aí, vocês pediram muito e tudo que vocês pedem eu trago aqui pra vocês. E vocês queriam o comparativo do Asus VivoBook Go com o Positivo Vision R15, os dois com Ryzen 5, mas muda ali algumas coisas. Então, sem enrolação, bora pro vídeo conforme vocês pedirem. E a única coisa que eu peço pra vocês é deixa o like aí que me ajuda demais e comenta aqui embaixo depois também qual dos dois que você escolheria, ou também uma outra sugestão de vídeo aqui pra vocês que eu vou ler e vou trazer também. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Sim, de um lado aqui eu tenho o Positivo Vision R15, um notebook que sem sombra de dúvidas tá fazendo muito sucesso esse ano, porque ele impressionou em qualidade, em potência e claro, no preço. Às vezes você encontra ele num preço mais em 5, 8 GB de memória RAM, é por volta de no máximo ali uns R$ 2.500, mas às vezes você encontra ele ali na faixa dos R$ 2.300, então assim, tem que ficar de olho. Vou deixar o link dele aqui na descrição onde estiver mais barato, ou também se você quiser entrar no meu grupo de ofertas onde eu mando lá sempre quando tiver barato, eu sempre mando ele lá também quando tá em promoção. Já o Asus VivoBook Go, essa versão minha aqui, eu paguei R$ 2.300 já de fábrica, sai por volta também dos R$ 2.500, então o preço é muito próximo. Sim, às vezes os dois sobem muito, às vezes os dois caem de preço, mas os preços são próximos, independente. O preço menor para você comprar dos dois vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é, os dois são notebooks parecidos em design. Os dois são de plástico, tá totalmente de plástico, mas com uma construção ok, é uma construção básica. A gente tá falando de notebooks que sim, eu sei que R$2.000 já é bastante dinheiro, mas no Brasil, na situação que a gente tá hoje, com o mercado que a gente tá hoje, esses daqui são considerados notebooks baratos. Então você precisa saber que eles têm construções mais simples. Então são todos de plástico, porém aqui no Vision R15 eu já queria destacar o seguinte, o trackpad dele é um trackpad maior do que o que a gente tem aqui no Asus VivoBook Go, né? O trackpad é essa área onde você usa aqui para poder mexer com o dedo, o mouse. O teclado dos dois são bem parecidos, realmente não tem muita diferença, tanto na questão da altura quanto espaçamento. Os dois teclados são full size e tem todas as teclas de função e tudo que você precisa. Na parte de dentro, eles são realmente muito iguais. Na cor cinza, tanto no Positivo como no Asus VivoBook, e realmente também bem parecidas. As duas pegam um pouco de marca de dedo, mas em relação ao design só muda o logo, o que muda é nas conexões. Começando pelo Positivo Vision R15, nós temos em uma lateral uma USB tipo A, uma entrada ali de cartão SD, entrada e saída de Positivo Vision R15 tem entrada de cartão SD, coisa que o Asus não tem, isso é bem legal o Positivo ter. Além disso, do outro lado aqui do Positivo, nós temos uma USB-C, também uma saída HDMI. Então em portas de conexão até que ele tá bem completo, né? Eu acho que só faltou aqui ter uma porta RJ45 de internet, porque tem pessoas que acabam precisando e acham melhor utilizar a internet cabeada, mas ele não tem, mas de resto é conexão bem com USB básica para você carregar coisas ou claro, transmitir dados também. Já aqui no microfone USB-C a mesma coisa, é bem simples, só para transmitir dados ou carregar algum dispositivo. USB tipo A, saída HDMI, entrada proprietária para carregamento. Já do outro lado, mais uma USB tipo A. Eu sei que parece que eles são bem parecidos em conexão, mas a verdade é que o Positivo Vision R15 leva vantagem. Ele tem uma conexão USB a mais e além disso, é claro, a entrada aqui de cartão micro SD, né? Cartão SD, na verdade. Então sim, em conexão são parecidos, mas o Positivo Vision R15 ganha em conexão. Um outro ponto muito importante para você ficar atento que o Positivo Vision R15 também ganha é abrindo os dois aqui a sua tela. As duas telas, o que muda é a qualidade, que é inegavelmente muito melhor no Positivo Vision R15. Isso porque aqui no Positivo nós temos uma tela IPS. IPS é, assim, tirando o OLED, né, é a melhor qualidade de construção que você tem de um painel hoje ali para se ter, porque ele consegue oferecer um bom meio termo entre bom contraste, cores, brilho. Realmente é um painel bem legal e é a preferência de muitas pessoas. Já que no Asus VivoBook Go, ele é uma versão atualizada de um notebook que a gente já tinha antes, né? O antigo Asus VivoBook 15, que tinha uma tela TN que era pior do que essa. Essa tela TN aqui do Asus VivoBook Go melhorou muito, mas nem de longe chega aos pés da tela IPS do Positivo Vision R15. A tela que nós temos no Asus VivoBook Go é ainda uma tela TN. E qual que é a diferença? Por que que faz tanta diferença? Por que que não é nem um pouco tão boa quanto o do Positivo? Porque primeiro, ângulo de visão. Na hora que você tá com o notebook assim, olhando de frente, você precisa olhar numa posição muito certa para você ter uma qualidade mediana de imagem. Se eu começo, olha só, a descer o notebook, percebe que a tela vai apagando?
Se eu começo a virar de lado, ó, você já não enxerga nada, ó, ficou tudo preto. Então o ângulo de visão é muito ruim. Além disso, não tem contraste e as cores não são tão boas. É uma cor mais lavada, puxado pro amarelo. Então assim, é uma tela que, claro que vai dar para você usar. E se você comprar só ele e utilizar ele ali, você não vai perceber assim... Você vai até perceber que não é uma tela das melhores, mas você não vai assim notar tanto a diferença. Mas quando você coloca lado a lado o do Positivo Vision R15 ou de qualquer notebook com tela IPS, você percebe que a do Asus é bem inferior. A do Positivo, além de você ter um brilho melhor, cores melhores, contraste melhor, o ângulo de visão é muito melhor. Ó. Eu posso virar de lado, ó, e você continua do Asus, que se eu virar na mesma posição, a tela apaga. Tá aí, ó, você não tá vendo mais nada. Então assim, ângulo de visão, cores, enfim, a tela do Positivo é melhor, o Positivo também ganha em tela. Beleza, Felipe, mas e agora em hardware? Bom, no caso do Asus VivoBook Go, a gente tem o Ryzen 5 75201. Esse final U do processador significa que é um processador com foco em economizar bateria e não entregar o máximo de desempenho possível. Os dois processadores desse notebook, dos dois notebooks, tem final U, né? São processadores focados em bateria e não em desempenho máximo. Como eu falei, o Asus VivoBook tem o Ryzen 5 75201, que tem 4 núcleos e 8 threads. Além disso, ele também já vem com 8 GB de memória RAM, que não é expansível, é soldado na placa, mas é uma memória RAM DDR5 de 5500 MHz. Ponto positivo nesse sentido, já é uma memória RAM DDR5, mas não dá para fazer upgrade aqui no Asus VivoBook Go. Eu não acho que o fato de não der para fazer upgrade não é um ponto necessariamente negativo, porque este notebook, do jeito que ele é construído e feito, ele já está com o seu desempenho máximo nesses 8 GB de memória RAM. Eu não acredito que se desse para fazer upgrade ia mudar alguma coisa. De verdade, é o 5500U. Também, como eu falei, final U, final focado em bateria e não em desempenho máximo. Você vai notar que, bom, aqui nós temos um da série 7000, aqui da série 5000, logo de cara você já vai achar que o do Asus é melhor, mas olha só isso. O do Asus tem 4 núcleos e 8 threads, já que o do Positivo Vision R15, esse Ryzen 5 5500U, tem 6 núcleos e 12 threads. Nós temos basicamente ali, né, 2 núcleos físicos a mais e também 4 núcleos virtuais a mais. Esses núcleos a mais dentro do processador faz muita diferença na hora de trabalhar com tarefas que precisam de mais de um núcleo, como edição de vídeo, edição de foto, navegar na internet. Então algumas coisas, esse processador aqui do Positivo Vision R15 vai levar vantagem, mas não, o Positivo Vision R15 não ganha em hardware. Eu acho que eles estão empatados. Por quê? Sim, o Positivo tem mais núcleos e mais threads, mas aqui no Asus VivoBook nós temos uma memória RAM DDR5 e isso também faz muita diferença. Tudo vai depender do que você for fazer. Na hora de trabalhar, os dois vão ser bem parecidos. Muito bons para trabalho básico, como edição de vídeo básica, você precisa ali de um projeto básico, uma edição de fotografia básica, navegar na internet, mexer com planilhas, estudar, ver vídeos, tudo que você for fazer no seu dia a dia de forma mais básica, os dois vão ser muito parecidos. Se eu colocar um vídeo para renderizar lado a lado, qual vai renderizar o vídeo mais rápido? O Positivo Vision R15, porque ele tem mais núcleos e tem mais threads. Mas na hora de jogar, a situação é um pouco diferente. Bom, para exemplificar isso para vocês, eu abri o 3D Mark, que é um software que vai fazer um benchmark, né? Ele vai medir uma pontuação de acordo com a potência de como que o computador consegue rodar um teste que ele roda lá. Ele basicamente roda um jogo, como se fosse um jogo, um vídeo ali renderizando, e dá uma pontuação de acordo com quantos FPS o notebook ou o computador conseguiu renderizar aquele vídeo, né? Aquele jogo. No caso do 3D Mark, ele é um teste que reflete muito bem como que a gente veria o Positivo ou o Asus na hora de trabalhar. E também um pouco na hora de jogar, mas principalmente na hora de trabalhar. E depois de fazer o teste nos dois notebooks, no Positivo Vision R15, eu consegui uma pontuação maior do que o do Asus VivoBook, em torno de 15 pontos ali a mais. É pouca coisa, mas isso demonstra que sim, na hora de precisar de multi-threads, né, mais do que um núcleo na hora de processar, o Positivo Vision R15 leva vantagem. Então na hora de trabalhar, apesar dos dois serem muito parecidos mesmo, em alguma situação ou outra o Positivo vai sair na frente. Porém, na hora de jogar é totalmente diferente. Por exemplo, eu abri aqui nos dois um GTA V na mesma cena, com a mesma configuração gráfica, com os dois notebooks ligados na tomada, apesar disso não fazer diferença, ok? Esses dois notebooks não precisam estar ligados na tomada para ter 100% do desempenho, mas mesmo assim eu fiz com eles ligados na tomada para não ter problema. E os dois na mesma situação. A questão é, Positivo Vision R15 sequer chegou em 30 FPS, ficou uma média de 25 FPS.
É claro, eu poderia ali diminuir a qualidade no caso de Full HD para HD, mas aí ia ficar muito feio, né? Eu coloquei os dois em Full HD. Então, do jeito que tava, o positivo ficou na média dos 25 FPS, o que na minha opinião, no caso do GTA V, não é jogável, tá? Não ficou legal. Já no caso do Asus VivoBook, a média ficou em 36 FPS. Sim, 36, bem mais do que o do positivo, com picos na casa dos 40 FPS. Quase que o dobro do que a gente tem no positivo Vision R15. Então, apesar da gente ter sim no Asus VivoBook menos núcleos e menos threads, o DDR5 faz muita diferença. Por quê? Os dois têm uma placa de vídeo integrada, Vega, aqui dentro. E essa placa de vídeo utiliza a memória RAM como memória da placa de vídeo. E conforme mais rápido for a memória RAM, mais desempenho você vai ter em qualquer computador ou notebook que tenha vídeo integrado. Como aqui a gente tem DDR5, a gente tem quase que o dobro da velocidade de memória RAM. No caso do Asus, ele consegue muita vantagem na hora de jogar. No caso do Valorant também, por exemplo, eu consegui uma média de mais ou menos 65 a 70 FPS aqui no positivo Vision R15. Enquanto aqui no Asus VivoBook, uma média de 100 FPS. Também mais FPS do que no positivo Vision R15. Nenhum dos dois notebooks é feito para você jogar. Nenhum dos dois, tá? Eles não são notebooks gamers. Mas sim, os dois rodam jogos mais leves. Mas na hora de jogar algum jogo ou outro, o Asus VivoBook é inegavelmente melhor. Ele vai rodar os jogos melhor, independente do jogo, porque sim, a memória RAM dele conta muito mais do que os núcleos do processador. A memória RAM mais rápida faz muita diferença. Sem sombra de dúvidas, os dois notebooks são muito bons para trabalhar, a jogar um jogo ou outro, estudar, enfim, tudo que você precisa fazer no seu dia a dia de forma básica. Mas o positivo Vision R15, por conta da sua tela ser muito melhor, vai ser muito melhor para você utilizar no seu dia a dia. Não importa o que você vai fazer, essa tela vai sim ser melhor. Mas na hora de jogar ou dependendo da tarefa, o Asus VivoBook vai sair na frente por conta do DDR5. Na hora de um trabalho mais pesado, você vai ver que os dois vão desempenhar muito próximos. Talvez até mesmo o positivo se saia um pouco melhor. Mas na hora de jogar, o Asus realmente é melhor. A questão é, você liga muito para a tela? Ou você tem já na sua casa um monitor para você ligar o seu notebook? Porque se você for ligar ele um monitor, eu diria para você, vai no Asus VivoBook. A tela não importa, afinal de contas você vai ligar em um monitor. Agora, se você não vai ligar em um monitor, vai ver muitos vídeos, filmes e se importa com a tela, sacrifica um pouco do desempenho em jogos, mas vai no positivo. Pelo menos aqui você vai ter uma tela muito melhor. Mas saiba, nem mesmo no GTA V dá para rodar tão bem assim no positivo Vision R15. Só se talvez você fizesse algum upgrade nele, mas de fábrica o Asus é melhor para jogo. Mas eu quero saber de você, o que você iria? Você quer jogar no notebook alguns jogos mais básicos e sacrificaria um pouco a tela para ir em um notebook mais potente ou não? Para você não faz muita diferença essa potência a mais, você realmente prefere a tela mesmo e iria no positivo Vision R15. Independente, os dois são ótimos notebooks, como eu falei, alguns pontos positivos em um, alguns pontos negativos em outro, mas a questão é qual que é o uso certo para você. Se você se interessar, o link dos dois vai estar aqui na descrição, entra, confere, compara o valor. Às vezes eu falo aqui para vocês o valor e o valor quando você está vendo o vídeo muda, então você precisa olhar o valor e comparar para ver qual que está valendo mais a pena para você. Deixa o like, se inscreve no canal, espero muito que você tenha gostado desse tipo de vídeo e, claro, comenta aqui embaixo também qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Valeu e falou!